No Pod da Região de hoje, o nosso convidado é o ex-vereador de Poá. Ele também foi candidato a deputado estadual e hoje vem realizando um trabalho na cidade em prol das crianças e das famílias autistas. Ele é Saulo Souza. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sandra, pelo acolhimento. Quero trazer a você e a toda a equipe do Portal da Região o nosso abraço fraterno de toda a população poaense e os votos de muito sucesso, né? A essa boa prestação de serviço a favor da população, de utilidade pública, de jornalismo de qualidade que o Portal da Região vem desenvolvendo. Parabéns e me coloco à disposição para a gente ter um momento muito agradável falando dessa mensagem de futuro, de esperança, de mudança que a nossa cidade de Poá tanto precisa e o nosso povo tanto merece. Tá certo, eu que agradeço. E Saulo, você que é cotado como um dos próximos candidatos aí à Prefeitura de Poá, eu sei que a gente está antecipando um pouquinho o papo, mas você que já vem atuando na cidade já há muito tempo, eu queria que a gente iniciasse essa conversa em que você fizesse uma análise sobre os desafios de Poá. O que você hoje, pelo seu olhar, o que você acha que é um grande desafio, né? Um problema também da cidade e que precisa ser encarado. Sandra, eu tenho a felicidade de, desde os meus 12 anos de idade, participar ativamente da política na nossa cidade. Eu comecei como integrante do Grêmio de uma escola pública, estudei a minha vida inteira em escolas públicas, tive o privilégio de ingressar numa universidade pública, onde eu dei continuidade a essa militância na área da juventude e da educação, e tive a felicidade de ter sido eleito como vereador na nossa cidade, sucedendo o meu pai, que foi secretário de habitação da nossa cidade, ele que inaugurou a iniciativa do programa Cidade Legal, regularizou a entrega de escrituras populares gratuitas para a população e que até hoje esse programa ainda traz esse benefício para a população. Através dele também foram construídos na nossa cidade 2 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, 256 apartamentos no condomínio Esmeralda e 96 no condomínio Colinas. Isso tudo sem nenhum recurso dos cofres do município, totalmente através de investimentos do governo do estado e do governo federal. A casa própria, o sonho da casa própria sendo realizado na vida de muitas famílias que moravam em áreas de riscos, famílias que viviam realmente em habitações precárias. Então, no ano de 2012, eu fui candidato a vereador, sucedendo ele em eleições anteriores, que chegou muito próximo, mas não teve a felicidade de ser eleito. E a partir daquele momento, a cada eleição, nossa votação só foi crescendo. Tive o privilégio de ser vereador da nossa cidade, onde abri mão de carro oficial, abri mão de motorista, sempre com essa mensagem de combater privilégios, combater regalias. Fui um dos autores da lei de redução de vereadores na nossa cidade, autor da lei que obrigava a Câmara Municipal a implementar a tribuna livre. Enfim, dezenas de leis aprovadas, requerimentos realizados, comissões especiais de investigação. Durante meu mandato, eu fui até a Bolívia com recursos próprios para barrar o empréstimo milionário, que naquela ocasião, certamente, era um empréstimo que, se aprovado fosse, iria quebrar a nossa cidade. E a população foi reconhecendo esse nosso trabalho ao longo de muitos anos, né? Desde 2007 também na área de comunicação, através de um blog onde a gente fiscalizava as más práticas dos governos na nossa cidade, apresentava propostas de soluções e melhorias. E a população foi reconhecendo e nos dando uma oportunidade de crescer na política. Por isso que chegou na eleição de 2020, a gente bateu na trave, ficamos em segundo lugar, numa eleição muito difícil, a gente sem estrutura, sem um grande partido, sem apoio, um vice que estreava na política naquela eleição, e mesmo assim a gente incomodou e quase vencemos a eleição. 2 anos seguintes a gente disputou a eleição como deputado estadual, tivemos a felicidade de, na história de Poá, ser o candidato a deputado da nossa cidade, campeão de votos do nosso município, alcançando quase 25% dos votos da cidade. E hoje a gente se coloca na continuidade dessa construção, que é exatamente a possibilidade da nossa cidade viver um novo tempo,
um tempo onde as práticas políticas serão renovadas, um tempo onde aquelas pessoas que sempre estiveram fora das decisões políticas, aquelas pessoas que sempre estiveram na invisibilidade, como a própria comunidade autista de Poá, as nossas crianças com autismo e outras crianças com deficiência, possam sair do anonimato e estar na mesa de decisão. Ou seja, um governo que prioriza as pessoas, um governo que tem responsabilidade com as pessoas, um governo que coloca as vidas na frente das coisas. Essa é a mensagem que a gente representa. Estamos fazendo essa construção dia após dia. Estamos muito felizes com todo o resultado alcançado. Inauguramos a nossa Sala Azul no nosso escritório político, um feito inédito aqui na nossa cidade, por que não dizer no estado de São Paulo, o primeiro escritório político que tem a Sala Azul para a gente incluir, para a gente acolher essas mães e essas crianças. Uma pequena semente de algo muito maior que a gente sonha, que é a construção da primeira clínica escola do autismo na nossa cidade. A gente milita nessa causa há muitos anos e essa causa hoje, felizmente, tem ganhado maior visibilidade e isso contribui para o aperfeiçoamento das políticas de atendimento, principalmente na área da saúde e da assistência social voltadas para essas famílias, né? Essa é a nossa luta e o nosso combate permanente. E durante toda essa trajetória que você colocou aqui pra gente, Saulo, você fez você tem uma trajetória política toda pelo PP. Você já está colocando algumas coisas que você colocou como já um pré-candidato, né? E é isso mesmo. Pré-candidato, até como uma forma da gente responder, né, a todo esse apoio generoso da população, esse apoio que a cada eleição, como eu disse para você, né, comecei com 12 anos de idade participando de equipes de um candidato que nós lançamos. Esse candidato inclusive está na nossa equipe até hoje, depois 2 eleições com meu pai, portanto há mais de 30 anos atuando. Então a resposta que nós temos para esse apoio tão generoso, tão leal, tão incentivador por parte da população é nos manter nessa trincheira, manter sendo porta-voz dessa mensagem de esperança, de transformação, dessa mensagem de renovação. Isso significa que a nossa pré-candidatura é uma realidade, ela está colocada, estamos empreendendo todos os esforços para que seja uma candidatura realmente que possa estar à altura do que a população de Poá merece, do que a nossa cidade precisa, a gente ter de volta, né, aquela cidade que nos deu tanto orgulho, aquela cidade considerada cidade joia, a princesinha da região do Alto Tietê. Cidade essa que estava nos primeiros lugares aqui da nossa região. Infelizmente hoje a gente vem amargando os últimos lugares em todos os aspectos, né, aqui na nossa região. Então o nosso sonho de realmente ter a nossa cidade de volta e a população poaense voltar a ter orgulho da nossa cidade. Agora, Saulo, eu queria toda essa trajetória, você vai continuar pelo PP? Você tem convites aí de outros partidos? E como é que você imagina que vão começar essas costuras, essas alianças? Lembrando que a eleição ano que vem vai ter janela aí para mudança também no próximo ano, né? Aquela janela partidária onde vai ter toda aquela movimentação. Eu imagino que convites já tenham surgido. E qual que é o seu posicionamento partidário hoje? Sandra, naturalmente, por todo o trabalho realizado ao longo de tantos anos e pelo momento alvissareiro que nós nos encontramos hoje dentro dessa construção de pré-candidatura, é natural os convites que a gente recebe. Entretanto, nós temos respeito por todos os partidos, mas temos uma profunda relação de confiança, de trabalho conjunto dentro do PP, o Partido Progressistas, através da liderança do nosso presidente estadual, o deputado federal Maurício Neves, e vice-presidente nacional do partido. Então, temos o apoio dele bastante firme com relação à nossa pré-candidatura, e a partir do PP estamos buscando construir uma frente partidária, principalmente que possa dialogar com a força e a relevância do governador Tarcísio, a força do governo do estado, e também uma bancada forte no Congresso Nacional. Então, estamos dialogando com esses partidos. Hoje, para nós tem sido assim, uma grata surpresa de ter realmente uma construção que sinaliza esse tempo de mudança, esse tempo de esperança para a nossa cidade. É claro que toda essa construção ela vem sendo feita dentro de
uma visão bastante clara, Sandra. A gente não negocia princípios, a gente não negocia valores, a gente não faz conchavos, a gente não quer ganhar uma eleição e ter o rabo preso, né? Uma palavra que é um jargão e que as pessoas que estão nos acompanhando conhecem muito bem, e infelizmente foram essas condições de negociar princípios, de negociar valores, de fazer conchavos, de negociar secretarias, que colocaram a nossa cidade na situação dramática que ela se encontra hoje. Então nós queremos dialogar com os demais partidos, nós estamos buscando fazer essa construção de uma frente partidária ampla. Entretanto, dentro dessa visão bastante clara, nós precisamos ressignificar a política poense. Nós precisamos aprender com os erros das gestões que passaram, gestões que nos colocaram na condição hoje tão triste, tão dramática, e não repetir os mesmos erros. Precisamos ter coragem para fazer as coisas de uma forma diferente. E graças a Deus a gente tem tido a compreensão, o apoio de muitas lideranças partidárias, de deputados federais, deputados estaduais, de colegas prefeitos aqui da nossa região, de alguns vereadores que estão na Câmara Municipal, de comerciantes, de industriais, de entidades sociais, de líderes evangélicos, católicos, espíritas, enfim. Nós estamos buscando unir a nossa cidade em torno dessa visão, de que é possível a gente viver numa cidade com qualidade de vida, numa cidade que tenha uma educação voltada para as pessoas, que tenha saúde, sobretudo, que privilegie as mulheres, a saúde da mulher, uma cidade que tenha zeladoria, uma cidade que tenha iluminação pública de qualidade, câmaras de monitoramento, uma cidade que invista em segurança pública, uma cidade que respeita os servidores públicos, que respeita as entidades sociais, que respeitam as famílias, aqueles que empreendem, que vendem, que fazem negócio na nossa cidade. Enfim, uma cidade que prioriza as pessoas, o respeito pelas pessoas. Isso a gente tem muito claro. A cidade está muito machucada em todos os segmentos, em todas as áreas. A gente vê o desrespeito, a negligência, o abandono, desde a criança até o idoso, né? Recentemente denunciamos nas redes sociais o fechamento do Cantinho do Idoso, um programa que trazia saúde e bem-estar para mais de 3 mil idosos na nossa cidade, e que o prédio próprio, recém-reformado, está lá totalmente abandonado, infelizmente sendo vandalizado, tendo peças e objetos furtados, isso em plena região central, do lado da Câmara Municipal, do Teatro Municipal, ao lado da delegacia. Então a gente não tem como concordar com isso. Então todos aqueles, sejam lideranças, sejam deputados, sejam vereadores, sejam empreendedores da nossa cidade, sejam pessoas comuns, que realmente tiverem no seu coração o desejo de mudança, de transformação, de responsabilidade no trato do dinheiro público, de responsabilidade na boa prestação do serviço público. Todas essas pessoas são bem-vindas. Agora, Saulo, você falou de uma aproximação, de uma boa, vamos dizer assim, uma boa ligação com o atual governador Tarcísio. Recentemente, o ex-prefeito Jean Lopes, ele voltou a assumir o partido na cidade, o PL. E o PL, que é o partido do governador. Eu queria que você... Existe aí, está sendo cogitado também essa proximidade do PP com o PL, haja vista que tem o governador e o PL ele tem uma entrada, uma boa entrada na região no Alto Tietê, com deputados estaduais, deputado federal também, presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, também é do partido. Isso está no radar? Sandra, claro que o governo do estado ele está preocupado em criar pontes e criar conexões com candidatos que realmente tenha os mesmos princípios, os mesmos valores, candidatos que estejam conectados com a mesma razão de ser da sua gestão. E inclusive ele está no Republicanos, né? Ele é do Republicanos, que é um partido que no momento não tem um pré-candidato colocado na cidade, de forma que vamos dialogar com todos os partidos, vamos dialogar com todas aquelas pessoas que realmente
querem colocar o interesse da nossa cidade em primeiro lugar, de todas aquelas pessoas que querem somar forças exatamente dentro dessa nova visão que a nossa cidade, que a política poaense tanto precisa. Ou seja, de alguém que seja capaz de fazer mais com menos, de alguém que tenha capacidade técnica, que tenha experiência de gestão, de alguém que tem um histórico ético na política, de alguém que já mostrou que dá para fazer diferente, que quando a gente tem coragem, quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente se dedica e dá o seu melhor, os resultados acontecem. Então, realmente, de pessoas que estão na política não por uma profissão, estão na política para servir. E, nesse sentido, eu tenho o maior orgulho de ter minha carreira profissional bem sucedida. Passei pela CPTM, pelo metrô de São Paulo, fui gerente escolar, maquinista da CPTM. Hoje sou engenheiro, tenho pós-graduação em Direito, uma profunda experiência na liderança de pessoas. Então eu me preparei para esse momento e o somado ao nosso desejo de mudança, de transformação, eu tenho certeza que será possível se a gente tiver essa oportunidade dada por Deus e pela população poaense, de chegar preparado para fazer o nosso melhor, para deixar um legado, assim como a gente deixou, por onde a gente passou profissionalmente, por onde a gente passa ainda hoje na nossa carreira pessoal e profissional, o legado que a gente deixou no nosso mandato como vereador, deixando realmente um mandato que fez a diferença, que deixou um legado para as futuras gerações. Então esse espírito combativo, esse espírito realmente vocacionado para a luta, para o trabalho, para a transformação da nossa cidade, tudo isso soma no nosso perfil e eu tenho certeza que vamos realmente encontrar cada vez mais apoio entre os partidos, cada vez mais apoio entre as lideranças da nossa cidade, civis, sociais, religiosas, e se Deus quiser vamos chegar firme na eleição do ano que vem para realmente apresentar um projeto de cidade que as pessoas vão poder votar com esperança, vão poder acreditar e juntos vão poder escrever uma nova história para a nossa cidade. Tá certo, eu vou fazer só uma correção aqui, que até o Saulo já fez essa correção. O governador, ele é do Republicanos, a sua campanha toda foi apoiada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem uma forte ligação sim com o PL, mas ele de fato é do Partido Republicanos. Saulo, você também, eu queria que a gente falasse um pouquinho mais especificamente sobre a questão do escritório que você abriu, que tem esse atendimento, está focado também na questão do autismo, uma questão que tem sido encampada por vários políticos da região, enfim, o Brasil inteiro tem essa temática em evidência. E eu queria que você falasse um pouquinho o que está faltando e qual que é a política pública necessária para conseguir atender uma situação que é tão complexa, porque não envolve só as crianças autistas, é uma situação de família, que também precisa de um suporte, tanto atendimento saúde educacional, de inserção, de inclusão, enfim, ele é realmente bem complexo. Queria que você rapidamente falasse um pouquinho sobre o escritório. Sandra, primeiro a felicidade de falar sobre o tema, porque a nossa luta há muitos anos e a gente fica feliz o quanto que ela avançou em várias cidades, o quanto que ela tem avançado no estado de São Paulo e no Brasil, que é com relação ao tema ganhar essa repercussão, ganhar essa visibilidade. Isso é muito importante para que as respostas, né, com relação a essa necessidade por parte do poder público aumentem. Sobretudo na área da saúde, um grande desafio que essas famílias encontram é, de fato, o acompanhamento médico de um neurologista. Ou seja, na nossa cidade hoje nós temos uma dificuldade alimentar. Que sequer essa criança com autismo consegue ter um acompanhamento contínuo com esse profissional de saúde. Depois de conseguir esse acompanhamento inicial com esse médico especialista, vem a prescrição médica para as terapias, para que esse paciente, né, possa realmente ter um desenvolvimento intelectual cada vez maior. Quais terapias são essas? A necessidade de um terapeuta ocupacional, a necessidade de um fonoaudiólogo, a necessidade de um fisioterapeuta, a necessidade de um nutricionista, a necessidade de um psicólogo, a necessidade de um psiquiatra infantil e assim por diante. Enfim, essas terapias hoje,
não estão à disposição dessa população, dessas mães e dessas crianças que tanto precisam. Um outro grande desafio é essa questão social. A associação, que é liderada pela mãezinha Claudete, seu filho Gustavo e a minha esposa Flávia, que eu quero aproveitar, ela é fisioterapeuta, vem de uma experiência muito grande na área da criança com deficiência, trabalhou inclusive na ACD, é uma causa que está no coração dela. E qual que é o desafio que essas lideranças vivem no seu dia a dia, na questão social, além da questão da saúde? Quando vem o diagnóstico, o laudo de uma criança com autismo, né? A primeira consequência inevitável, infelizmente, isso estatisticamente falando, normalmente o pai abandona essa família. Então, quando a mãe consegue esse diagnóstico, muitas das vezes após um período de negação, a criança, além do laudo diagnóstico, ela também praticamente fica órfã muitas das vezes. Então, era mais um provedor na família, tanto emocionalmente falando, afetivamente falando, como financeiramente falando, que se afasta dessa família e aumenta ainda mais o desafio dessa mãe. Tanto que a associação recebe o nome exatamente de Mães Azuis de Ipuá. Inclusive, sábado agora nós temos uma roda de conversa prevista que está sendo organizada nesse mês que se comemora o Dia dos Pais, a fim de despertar, né, naqueles pais realmente esse acolhimento para que ele possa estar fortalecido para ser o melhor pai que ele puder ser, o melhor esposo que ele puder ser dentro de uma família que tem uma criança com autismo. Então, quando se afasta um dos provedores da família, né, você já tem a dificuldade da mãe também de ter que se afastar do trabalho para poder cuidar do filho, às vezes devido à gravidade daquele diagnóstico do autismo. Então você tem um problema de ordem social, ou seja, a necessidade de ampliar programas sociais, programas de renda, ampliação de programas previdenciários como LOAS, né? Além de outros grandes desafios, porque pouco se fala e a gente tem se esforçado para falar mais sobre esse tema, por exemplo, é que hoje nós precisamos de uma política para jovens com autismo. O jovem chega aos 17 anos, Sandra, e ele tem o diagnóstico do autismo e já não se trata como no passado de algo tão incomum, né? Estatísticas mostram que essa população aumenta cada vez mais e ele tem o sonho de qualquer outro jovem, é o sonho de trabalhar, de ter o seu primeiro emprego, é o sonho de ter um relacionamento, é o sonho de ter espaços de lazer e de entretenimento. E esses locais, o poder público de maneira geral, não está preparado para fazer essa inclusão. Então esse jovem se ausenta, esse jovem acaba entrando num processo de solidão e muitas das vezes desenvolve outros dramas da questão da saúde pública, que é a própria questão da saúde da mente, né? As doenças da mente. Então, realmente o nosso compromisso através dessa Sala Azul é manter esse tema cada vez mais em visibilidade, cada vez mais em alta, a fim de que o poder público, seja municipal, estadual e federal, possa realmente empreender esforços para a gente poder cuidar e abraçar essas vidas, porque elas são igualmente importantes, né? Com certeza. Então, nós lá no nosso escritório temos o sonho, e a cada encontro, a cada reunião, a cada mobilização de mães, de futuramente ter em Ipuá uma clínica escola, que é exatamente um prédio apropriado para essa finalidade, para que esse aluno, para que essa criança possa, no horário extraescolar, ter acesso a todas essas terapias, né, na área de saúde, também receber esse acolhimento na área social, também ter a orientação jurídica devida para buscar seus direitos, enfim, para realmente Ipuá ser reconhecida como uma cidade que prioriza as pessoas, que cuida das pessoas, sejam elas quem forem. Todas aquelas que chegarem até nós. Nós temos a missão de servir, de impactar as vidas e de fazer o melhor que está ao nosso alcance para poder fazer da vida delas um pouquinho melhor.
Tá certo. Saulo, eu agradeço muito a sua participação aqui no Pod da Região. A gente que falou aqui um pouquinho sobre a trajetória política do Saulo, também sobre todo esse panorama político da cidade e confirmando mais uma vez que Saulo Souza é pré-candidato à Prefeitura de Poá. Saulo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Sandra. Fica o nosso agradecimento a todos que nos acompanharam. Deixo o nosso abraço também para toda a equipe do Portal da Região, porque aqui a notícia é aquela que você precisa. Parabéns. Muito obrigado. E você que nos acompanhou aqui nesse podcast, também deixa aqui seu comentário, o que você achou, deixa suas impressões que a gente também quer ouvir você. Portal da Região, a notícia que você precisa.